Olá, graça e paz sejam derramados a todos vocês. E está eu aqui novamente para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês sobre os Salmos 23. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, só que eu vou desfragmentá-las aqui para te dar um melhor entendimento. Bacana? Vamos lá. Salmos 23. O Senhor é meu pastor. Lindas e sábias palavras. Essa beleza parece se arrebatar juntamente com o autor e viajar pelos campos verdes e os ribeiros cristalinos de Israel. Este texto foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude. Davi estava cuidando de suas ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé para ungir um novo rei. Vamos ver e absorvermos os pontos mais importantes deste capítulo, onde a cada versículo procurarei comentar a principal mensagem que o salmista nos deixou com ensinamentos de verdades espirituais valiosíssimas para os nossos dias. Davi revela aqui o segredo do sucesso do seu reinado. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. O próprio Messias seria conhecido como o filho de Davi. Estes versos falam da felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em suas vidas. O salmista era rei, porém se coloca como apenas uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. É também uma referência profética futurística que viria a se cumprir centenas de anos depois em Jesus. Com isso que, aludido a estes salmos, o mestre se declara como um bom pastor. Verso 1 ainda, nada me faltará. Jesus certa vez ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prever e atender todas as necessidades dos seus discípulos. Ele tem cuidado de nós e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência. Versos 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha, a Judéia e Samaria estão em uma região tropical onde praticamente predomina duas estações. O inverno, que é a estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e o verão, um período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para as pastagens dos rebanhos. Porém, à medida que o verão e o calor do sol se tornam mais intensos, o verdor e as flores secam, tornando muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Isso obriga os pastores a seguir uma cansativa peregrinação em busca de pastos verdes. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. Jesus nos ensina que ele possui em abundância o alimento que as suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante o ano todo. Aleluia! Mesmo que o mundo esteja num período de seca espiritual, nós entraremos em repouso de Jesus. O Mestre tem um alimento espiritual que sacia nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Graças a Deus. Continuando ainda no versos 2, as ovelhas têm suas peculiaridades. Nossa, que nome difícil. São naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar se não sentirem que estão totalmente seguras. As ovelhas também têm receio de rios caudalosos e turbulentos. Mas Jesus, elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Um ribeiro cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. Então, a palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Vejamos isso que diz em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, essa lhe fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Estas são as águas que transformam o homem em sua estrutura, em seu caráter. Por essas águas nasce uma nova criatura. São águas que libertam, que lavam todo o pecado e tornam nossas vestiduras mais brancas que a neve. Aleluia. Versos 3, refrigera nossa alma, refrigera minha alma. Bom, a Judéia é de extensão relativamente pequena, a Judéia e Samaria.
Entretanto, o seu clima é extremamente variado, dependendo da localidade que se encontram. Na zona tropical do Baixo Jordão, com altas temperaturas, a região é desértica que contrasta com a marítima e isso vice-versa. E na região da Alta Galileia, que também é tropical, com um calor intenso em determinados horários, o sol é tão escaldante, o clima é tão abafado que fica difícil até de seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor que vem do Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel e há em seu cume uma grande quantidade de neve que, quando há vento, ajuda a trazer este refrigério amenizando a temperatura da região. Oh, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos! É como o orvalho de Hermon, e que como se desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Salmo 133, 3. E muitas vezes a circunstancialidade de nossa existência parece atuar de forma semelhante, onde o calor dos acontecimentos faz com que sintamos abafados, cansados com tantas coisas e temos dificuldade de buscar o alimento espiritual. Nestes momentos, o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave que desce do alto, que refrigera a nossa alma e renova as nossas forças, nos capacita de continuarmos a nossa luta. Continuando ainda no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guiar as ovelhas era uma função do pastor, e nos campos de Israel os pastores buscavam pastagem que facilitasse a condução de seu rebanho, sem que as ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. As veredas são passagens estreitas e entre as vegetação, onde há um espaço, não há espaço para que desviar nem para a direita nem para a esquerda. É um caminho reto onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar no aprisco, sob direção e proteção do seu pastor. O Senhor nos convida a trilhar pelos caminhos da retidão, da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito. Não se deve olhar para os lados. É preciso prosseguir em direção do alvo que é Jesus. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Jesus nos revela que Ele mesmo é o caminho pelo qual devemos viver e caminhar. Disse-lhe Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Versos 4. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Há em Israel um vale profundo e íngreme, onde a luz só consegue atingir a sua base quando o sol está a toda a força ao meio-dia. Após esse horário, faz sombra durante o restante do dia. Certamente Davi reconheceu este vale em suas peregrinação com suas ovelhas pela Judéia e Samaria, vales que são um extremo contrário dos montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias. Vales, porém, são lugares baixos que ficam entre os montes, que falam de fracassos, de lutas. Os vales falam de dificuldades, tempos difíceis, de sofrimento, de angústia. Em nossa caminhada por este mundo, podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de se resolver. E muitos problemas e de diversas naturezas podem chegar até nós. Tu estás comigo. Davi também passou por momentos difíceis de se suportar, envolvido em combate, perseguido por seus inimigos, mas ele soube superar esses momentos porque depositava a sua força em Deus, depositava a sua confiança em Deus. Davi sabia que os vales ficavam entre montanhas, pois depois de passar por lugares profundos pela depressão ou tristeza, Deus levaria em um lugar alto, onde a alegria do Senhor faz presente. Aleluia. Jesus nos deixou semelhante ensinamento, ainda que passemos pela dor ou tristeza, o bom pastor está conosco para nos consolar, proteger o nosso coração nessas horas difíceis e angustiantes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Versos 4. A tua vara e o teu cajado me consolam.
A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar e proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado para erguer as ovelhas pelo corpo ou pelas pernas quando essas ficavam presas entre as pedras. Essas ferramentas eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que está em uma vigília constante ao nosso lado, levando-nos com segurança na sua presença. O Supremo Pastor deixou a sua glória para resgatar as ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado é a sua palavra e está pronto a nos erguer e nos livrar da armadilha da prisão do pecado. Está escrito em Ezequiel 34:16: A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Nossa, que legal. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Verso 5. Davi confiava na providência de Deus, que era tão grande que os seus inimigos não conseguiam vencê-lo. E o que eles veriam mais adiante era a bênção do Senhor visível na sua vida. Unge a minha cabeça com óleo, ainda no verso 5, era constante no Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça dos convidados, ou do convidado, de honra, com uma gota de óleo perfumado. O óleo também simboliza Espírito Santo. Deus mostra que nós somos seus convidados especiais para o seu banquete, as bodas do Cordeiro. E o Senhor nos ungiu e nos perfumou com seu Espírito, o óleo precioso que desce sobre as nossas cabeças, penetrando as nossas mentes, perfurando o nosso entendimento, chegando até a nossa alma. Bendito é aquele que recebe a unção sobre a sua vida. Aleluia, como está lá em Salmo 133:2, né? O meu cálice transborda, ainda no verso 5, durante as refeições, uma maneira geral, o cálice simbolizava alegria, e a unção do Espírito Santo traz alegria que transborda o nosso ser. É a alegria da salvação, do reencontro com aquele que o autor da nossa vida dá a volta ao nosso Pai Celestial. Jesus afirmou a uma festa no céu que quando um pecador se arrepende, o cálice da alegria da salvação transborda, e é uma abundante alegria quando somos alcançados por tão sublime e imerecido perdão. Amém? Diga-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23:6. O verbo seguir tem o mesmo sentido e o original hebraico da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade, pela misericórdia que descreve o amor de Deus. Aleluia! E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ainda no verso 6. Mais do que uma promessa terrena e material, esta palavra também é uma profecia do reino eterno do nosso Senhor Jesus, em cuja presença estaremos para sempre usufruindo das suas presenças, das suas promessas e as suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. Como a palavra do Senhor é rica, só estaremos atentaremos para isso quando lermos a Bíblia, quando realmente invocarmos ao Senhor, quando buscamos de todo o entendimento. E isso é o que dá no Salmo 23, ele é rico, e ele nos dá uma perspectiva de vida, de esperança, mesmo com lutas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espero que você comente essa palavra, passa para frente essa palavra, faça seu papel, seja um veículo da palavra do Senhor para que seja estendido a toda a criatura, todos os povos, toda a nação, e que as pessoas que necessitam, há pessoas realmente que precisam desse alento, há pessoas que precisam do Senhor, há pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de um carinho, de segurança e da verdadeira paz. Há pessoas que precisam de salvação, e você será o veículo que levará a palavra do Senhor até essas pessoas. Faça com que isso traz retorno à sua vida. Não tente buscar isso como
por merecer, mas tenta buscar isso para ser recompensado pelo Senhor. Além que a graça de Deus esteja estendida